Olá, família! Graça e paz, abençoados! Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião com a Igreja do Cristo Vivo. Me desculpem, ontem não deu para a gente entrar aqui com uma mensagem. Estava resolvendo umas questões e não tive tempo para preparar um conteúdo, tá bom? Estamos juntos, obrigado vocês aí que já entraram aí deixando o seu like, comentando. Abraço a todos vocês. Desde já que vocês tenham um final de semana maravilhoso, cheio da graça e do amor do Criador. Pois bem, amanhã nós não teremos, né, nosso bate-papo. Então, desde já, muito obrigado a vocês aí. Canal Abraça-me, Abraçando a Graça, Samuel Caeté, nossa irmã Simone, Maria Auxiliadora, irmã Sônia, todos os irmãos aí que já entraram aí comentando, tá bom? Queridos, esse será o nosso tema, o nosso diálogo aqui. Aline Silva, graça e paz. José Chaves, graça e paz, meu irmão, meus amados irmãos. O homem e o seu espírito vingativo. A justiça de Deus, ela não opera na ira do homem. O ser humano, ele tem isso enraizado em si. Luiz Carlos Candeias, graça e paz. Tereza, graça e paz. Então, queridos, quando nós nos inclinamos a esse espírito, né, esse sentimento de vingança, sabe, o toma lá da cá, o pagar com a mesma moeda, Deus não opera nisso. O próprio Jesus disse, quando ferir a sua face, falando ali para os seus discípulos, mas logicamente esta palavra ela se estende a nós. Quando alguém ferir a sua face, ofereça-lhe a outra. Ou seja, não retribua mal com mal, mas siga a paz com todo. E quando depender de você, principalmente, se esforce para isso. E se independente, abençoado, porque talvez alguém esteja nos assistindo, vocês religiosos falam isso, e às vezes não praticam, né? Que muitas pessoas falam isso, mas na hora H da coisa, se vinga, né? E irá, todo mundo vai se irar. Paulo disse, irai-vos, mas não pequei. Não se põe o sol, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixe isso virar uma mágoa. Não deixe isso virar uma doença no teu coração, na tua alma, uma enfermidade. Luciene, Lucinete, Gilmário, graça e paz, meu irmão. Perfina, graça e paz, minha irmã. Obrigado a todos vocês aí pelo feedback. Querido, me desculpe, eu estou um pouquinho... a rinite alérgica às vezes ataca, eu fico nariz um pouco entupido. Por isso a fala meio fué aqui, mas eu vou tentar desenvolver aqui esse assunto o qual nós estamos abordando, tá bom? Então, abençoados, precisamos aprender com o Eterno. Nelson Santos, graça e paz, meu irmão. Liene Helena, graça e paz. Precisamos aprender para não estarmos, abençoados, guardando rancor, esse sentimento, esse espírito de vingança, porque alguém um dia te fez o mal, sabe? Você, eu quero ver aquela pessoa pagando o preço. Graça pura, meu irmão André Pimentel, um abraço, querido. Estamos juntos. Então, abençoados, precisamos ter esse equilíbrio, esse domínio próprio, sabe? E, na verdade, isso é um exercício diário, né, abençoados? Precisamos estar exercitando esse lado, né, para estarmos suportando as afrontas, queridos, porque às vezes não é fácil. Às vezes nós passamos por situações que a carne se ira, né? E se você der lugar a esse diabo, esse mal impregnado, essa natureza caída, esse troço faz coisa, abençoado. Enquanto o sistema religioso fica com medo de
de Maria Padilha, de Chucaveira, Preto Velho, não sei o que, Mulambo, BBB, bababá. Na verdade, o verdadeiro inimigo, que é a sua própria natureza humana, desequilibrada, que ao não ser freada, né, pelo conhecimento e por uma vida no espírito, essa natureza humana faz miséria, né? Esse sentimento de vingança. Aliás, Paulo falou isso, né? Que essas coisas estão na carne, né? A ira, a feitiçaria, a briga. Tiago também falou isso. De onde vêm as pelejas entre vós, as dissensões, o partidarismo, as guerras? Porventura não vem dos vossos membros? Está aí guerreando em cada um de nós. Então, se você der lugar, meu irmão, a esse sentimento, a esse espírito de vingança, e é isso que nós vemos no mundo, né? Esse é o espírito do mundo, esse sentimento que move o mundo, a injustiça, o homicídio, as práticas malignas, né? Os feitos do maligno, que é justamente causada pelo ser humano. Não foi um ser espiritual que deu uma inteligência ao homem de criar uma bomba atômica. Não foi uma criatura das trevas do quinto dos infernos, como diz os irmãos do sistema, que deu a inteligência para o ser humano criar armas químicas, biológicas, né? Doenças, vírus, etc, etc, que muitas vezes a gente sabe que isso é tudo manipulado, né? Criado em laboratório, testes, experimentos, enfim. Não sou desse de ficar preso na teoria da conspiração, mas o fato é que essas coisas existem, meus irmãos. Sabe por quê? Porque existe o ser humano. O ser humano que não é humano, né? É o ser humano que age, claro, pior sim do que um animal. É até uma afronta, né? Falar do animal. Se você pegar um animal mais peçonhento, como a serpente, mais feroz como um leão, um tigre, você vê que aquilo é uma defesa própria, é a sua natureza, né? É o instinto de sobrevivência. Mas o ser humano não. O ser humano ele é malicioso. O ser humano ele é racional, né? Então ele premedita as coisas. Temos visto aí nos noticiários. Camarada vai e mata a esposa grávida. Camarada vai e estupra uma criança. Vai e faz isso. Né? Então o ser humano carregado de mal em si é realmente um mal, né? É um mal se manifestando. Então, queridos, nós como pessoas que temos o coração do Pai, a mente, né, do Eterno, precisamos estar. Maria de Fátima, mais uma vez. Maria de Fátima, já falei? Maria da Penha também, Graça e Paz. Enfim, estou distraído aqui, mas estou vendo aí os irmãos comentando. E já quero também aqui estar passando aqui o meu abraço do nosso bate-papo com inscritos, tá bom? Então, queridos, esse espírito de vingança, ele não pode estar atuando nas nossas vidas. Vamos lá em um princípio, lá no livro antigo, Alex 03, Graça e Paz, estamos juntos, Salvador, Bahia. Eu não sei se é você que é de Salvador, nós estamos aqui na Bahia, é claro, né? Lauro de Freitas, Camaçari, são regiões aqui metropolitanas, ao lado, né, de Salvador, na verdade. Então, queridos, vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 4, por favor, acompanhe comigo. Minha irmã é de Itajibá, irmã Liene, Itajibá, já estive aí em Itajibá. Eu sou da cidade de Birataia, próximo aí também, Itajibá e Piauí. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 14 e 15. Livro de Gênesis,
capítulo 4, versículo 14 e 15. Minha irmã Maria de Fátima de Candeias, recôncavo aqui baiano. Gênesis 4, 14 e 15. Vamos lá. Diz assim: eis que hoje me lanças da face da terra, também da tua presença ficarei escondido. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e qualquer que me encontrar, matar-me-á. Isso, Gênesis 4, 14 e 15. Versículo 15. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, quem matar a Caim 7 vezes, sobre esse que matar Caim, cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse quem quer que o encontrasse. Queridos, nós sabemos desse contexto, onde Caim e Abel se apresentaram ao Senhor. Abel, ele apresentou a sua oferta, né? Do seu cordeiro, do seu animal imaculado, perfeito. E Caim apresentou produtos da terra. Só que Deus, ele atentou para a oferta de Abel e não atentou, ele não recebeu a oferta de Caim. Talvez você possa me perguntar, porque o texto diz que Caim deu, teoricamente, o melhor da sua colheita. Não disse que Caim deu uma... Irene Almeida, graça e paz, querida. Não disse que Caim deu uma melancia podre. Não disse que Caim deu um saco de batata vencido. O texto não diz que Caim deu a Deus grãos, né, que estava ali cheio talvez de inseto. Não. O texto diz que Caim pegou o melhor da terra ali e também deu. Mas Deus atentou para Abel. O que nós aprendemos com isso? É porque, abençoados, Deus não é como o homem. O homem julga a aparência, não é isso? Não foi isso que Deus falou para Samuel? Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem olha o exterior. Deus olha o coração. Deus pesa o espírito. Deus sonda a intenção. Os motivos, não é isso? Deus sonda os motivos. Por que será que Deus não recebeu a oferta de Caim? O problema estava na oferta propriamente dito? Eu acredito que não. Mas o problema, com certeza, estava no caráter daquela oferta, no objetivo daquela oferta, na intenção por trás daquela oferta. Como no sistema religioso, muitas pessoas dão dízimo, e bem verdade, eu não posso generalizar aqui, muitas pessoas dão dízimo porque amam a obra de Deus, que eles subentendem, né? Eles amam aquele contexto de igreja, sistema pastoral, a irmandade, eles gostam daquele ambiente, então eles tiram ali os 10% e dão por amor de fato, né? É um dízimo que é exigido, que é manipulado, mas muitas vezes eles dão de fato por amor. Então Deus está vendo ali o coração, a intenção daquelas pessoas. Agora, contrapartida, existem outras pessoas que mesmo dando lá o dízimo no sistema, eles dão com dupla intenção, né? Primeiro é para repreender o devorador na vida, porque eles têm medo de ficar sem condições financeiras. Mauricélia, Creuza, graça e paz, minhas amadas irmãs. Então, muitas pessoas dão por ganância. Por quê? Porque o pastor disse, dê, que Deus fica na obrigação de te devolver, ou te dar 100 vezes mais, ou te dar em dobro, etc. Então as pessoas vão ali comercializando com Deus, barganhando com Deus. Olha, eu dei um dízimo aqui, eu dei uma oferta aqui, eu quero que o Senhor me dê isso, eu quero que o Senhor abra uma porta aqui, tal e tal. Então tem essas intenções maliciosas. Talvez tenha sido o caso de Caim, nós não sabemos. Mas Deus não atentou para a oferta de Caim, porque havia ali de fato uma intenção em Caim que só Deus conhecia. Eu sei que talvez pode entrar aí algum teólogo e dizer, não, Deus não aceitou a oferta de Caim porque a oferta de Caim foi algo da terra e Deus atentou para a de Abel porque a de Abel custou uma vida, né, uma vida de um animal, envolveu o sangue. E é claro que aquilo profeticamente falando,
aquilo já apontava de fato para o sangue de Cristo, do Cordeiro perfeito que iria ser derramado. Tudo bem, nós entendemos também que havia essa questão, essa alusão, né? Essa figura de linguagem, essa sombra. Não é isso, meus amados? Sim. Mas quando nós examinamos, fazemos uma exegese do texto em si, simplesmente Deus não quis a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel, né? Teve ali a intenção de dar para Deus, de fato, o melhor e algo que era vida, né? Era sangue, representava a vida. E é por isso que na carta aos Hebreus, o escritor, Deus faz menção do sangue de Abel, né? Sangue de Abel, que o sangue de Cristo falava mais alto do que o sangue do justo Abel. Então, observe que tem uma ligação aí direta, né, com Cristo. Tá bom, abençoado? Mas, enfim, não é sobre isso que eu quero me aprofundar. A questão é que quando Deus expulsou Caim da terra, por Caim ter matado Abel, e aí nós vamos ver já de fato o caráter de Caim, né? Ele mata o seu irmão Abel por inveja, porque Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, como eu falei, Deus sondava ali a intenção da oferta ou do ofertante. Então Caim se ira e mata Abel. Deus pergunta, cadê teu irmão? Abel diz, porventura eu sou responsável pelo meu irmão? Eu sou guardador do meu irmão? Viu aí como nós pregamos recentemente? As pessoas que se isentam de suas responsabilidades e querem terceirizar, não é isso? E aí ele estava irado e Deus disse, por que está irado? O pecado já se porta. Cabe a você ter domínio sobre ele. E aí Deus expulsa ele da terra, expulsa ele ali daquele contexto. E quando Deus o lança fora da terra, fora, né, daquele contexto ali de vida com Deus, porque Deus também se relacionava com Caim, a preocupação de Caim foi essa, no versículo 14. Esse que hoje me lanças da face da terra, também da tua presença ficaria escondido, ou seja, Caim não iria mais se relacionar com Deus. Resumindo, isso é uma pré-figura da perdição eterna, abençoado. Isso é uma pré-figura da perdição eterna. Caim não iria mais se relacionar com Deus e estaria expulso da terra, uma metáfora de quem é tirado da terra, a pessoa que desce à sepultura, tá bom? Morreu, acabou, não há mais lembrança de como era, nada. Então isso é uma alusão, nós entendemos que isso aqui já faz uma alusão também à questão da perdição. Caim se perdeu aqui, foi perdição eterna para Caim. Expulso da presença de Deus, e Paulo fala isso na carta aos Tessalonicenses, que Deus ia se manifestar com ira e lançar os filhos da perdição fora da presença da sua face. Eles estariam ausentes, né, da glória de Deus, separados da glória de Deus. Isso é a perdição, né? Alguém sem Deus, sem relacionamento com o eterno, nesse sentido. E Caim ficou preocupado. Bom, o Senhor já me expulsou da terra, eu também fui expulso agora da tua presença. É isso? Fui expulso agora da tua presença. Então e sou vagabundo, né, na terra, e qualquer que me encontrar vai me matar. Vão me matar, porque eu matei meu irmão. Então, esse espírito de vingança vai permear na minha vida, vai acabar comigo. Só que a vingança não pertence ao homem. Não pertence ao homem. Então, versículo 15. O Senhor, porém, lhe disse, portanto, quem matar Caim, 7 vezes sobre ele cairá a vingança. Ou seja, não era para fazer mal a Caim. Deus estava punindo Caim, Deus não queria que alguém fizesse justiça no lugar dele. A justiça já estava sendo feita, e a justiça era do alto. Qual era a justiça? Ele seria vagabundo e fugitivo na terra. Qual era a justiça? Ele seria, ou a vingança de Deus, né? O juízo de Deus sobre Caim. Ele seria expulso da terra onde ele estava convivendo. Qual era o juízo de Deus? A justiça de Deus ou a vingança de Deus?
sobre aquela prática de Caim de ter matado seu irmão Abel, ele estaria banido da face do Senhor. Ele não iria mais se relacionar com Deus. A preocupação de Caim era se alguém iria tirar sua vida. Querido, se alguém tirasse a vida de Caim por vingança a Abel, um exemplo que eu vou dar, tá? Um exemplo. Se o próprio pai ou a mãe, Adão ou Eva, dissesse, vamos tirar a vida de Caim, porque Caim tirou a vida do nosso filho, então Caim não iria colher. Porque ia morrer, acabou. Então se alguém na terra, alguém fora ali, daquele contexto, os homens matassem a Caim, Caim não iria colher. Mas Caim plantou. E quem planta, colhe. E a colheita, ele semeou e a colheita chegou. Viver como um vagabundo, fugitivo, longe da presença de Deus, da comunhão de Deus, errante no mundo. Essa foi a colheita que Deus deu a Caim. E Deus o marcou, né, abençoado? Colocado aí, o Amado até colocou aí. E Deus o marcou, tá lá no versículo, a parte B, né? E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse quem quer que o encontrasse. Querido, o sinal que Deus colocou em Caim, biblicamente falando, nós não podemos afirmar nada. Apareceu uma novela aí dos religiosos aí que acho que representou Caim com um sinal de mancha de sangue nas mãos. Baseado nesse texto, eu não vou dizer que foi isso. Talvez tenha sido esse tipo de sinal, mancha de sangue. Um exemplo que eu vou dar, quando Davi queria construir, um exemplo, tá? Quando Davi queria construir o templo, Deus não aceitou. E por que Deus não aceitou? Quem sabe me responda. Como diz meu irmão aí, Giovanni, hoje é sabatina. Quem sabe aí me responde. Por que foi que Deus não aceitou que Davi construísse o templo? Quem sabe? Limpos pela graça. Cláudio Mendes, abraço, meu querido. Olha, meus amados, visite lá o canal do nosso irmão aí também, tá bom? Limpos pela graça, um canal maravilhoso. Então alguém sabe? Alguém sabe por que Deus não quis que Davi construísse o templo? Vamos lá, o tempo está passando, então vou ter que falar, né? Vou esperar mais um pouquinho. Por ter adulterado e matado Urias? Não, Samuel. Não foi especificamente por isso. Alguém mais sabe aí? Tem mais alguma outra opinião, melhor dizendo? O que foi que Deus não quis que Davi construísse o templo, embora esse desejo tenha nascido no coração de Davi? Porque Davi era homem de guerra. Sim, porque Davi era homem de guerra, mas tinha um outro porquê aí. Não apenas por ser homem de guerra. Não sei. Davi adulterou, Davi matou Urias, porque Davi era homem de guerra, né? Mas teve um detalhezinho. Porque foi que Deus não queria. Então, queridos, qual foi o sinal que Deus colocou em... Isso. Muito sangue nas mãos. Davi tinha as mãos manchadas de sangue, não é isso? Então Deus não queria que Davi construísse o templo, porque as mãos de Davi eram manchadas de sangue. Né? Davi era um soldado de guerra, né? E matava pessoas. Talvez, aí é por isso que eu queria falar. O sinal que Deus colocou em Caim, será que foi uma mancha de sangue nas mãos? Não sei, a novela apresentou isso. Tá? Baseado em Davi, que tinha as mãos manchadas de sangue, que não era mancha literal, né, abençoado? Deus falou aquilo porque Davi tirava vidas, né? Mas não era porque Davi tinha a mão literalmente suja de sangue, né? Então, abençoados, fica aqui pra gente só especular. Aquilo que a gente não tem certeza, a gente fica no campo da especulação. Qual foi o sinal que Deus colocou
em Caim? Não sei. Irmão, disseram que colocou na testa e na mão. E na verdade era o número 666. Quem disse isso foi teu pastor do sistema. A marca de Caim foi o número 666, irmão. Porque Caim era filho da perdição. Não, irmão, não foi isso não. Tá bom? Então, querido, Caim estava preocupado, achando que alguém ia tirar sua vida. E Deus marcou Caim, colocou uma marca ali, né, em Caim. Não sei qual foi o tipo de tatuagem que Deus colocou, mas aquela marca, aquele sinal que Deus colocou em Caim, tinha uma mensagem específica. Quem vê, não toca. Não é para se vingar de Caim. Não é para fazer justiça por Abel, tá bom? Essa foi a intenção, de fato, do sinal que Deus colocou em Caim. O sinal que Deus colocou em Caim era uma proibição para que o homem não se vingasse de Caim. Porque quem queria se vingar de Caim e estava se vingando de Caim era o próprio Deus. Entenderam? Então vamos avançar agora. Por quê? Porque é a Deus que pertence a vingança e não o homem. Então o homem com esse espírito vingativo, ele precisa se controlar. Entender que é Deus que tem o controle e age em todas as coisas. Nós não vamos aqui partir para o campo das leis civis, né? Por exemplo, no nosso país, alguém mata, é punido, alguém rouba, tal e tal. Não é nesse sentido. A gente está falando de um sentido de uma justiça na vertical, né? De uma vingança, de um juízo na vertical e não aqui na horizontal, que aí é outra história, tá bom? É outra história, outro departamento. Então vamos lá. Mateus capítulo 26, isso aqui é bem interessante também. Mateus capítulo 26, versículos 51 ao 53. Mateus 26, 51 ao 53. Diz assim: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da bainha a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Nós sabemos que aqui foi Pedro. Quando Jesus foi pego ali no Getsêmani, Pedro arrastou a espada e cortou a orelha de Malco, porque o soldado pegou Jesus. Então Pedro ali já queria ali agir com justiça, né, se vingando. 52. Então lhe disse Jesus: Mete a tua espada na bainha, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada também morrerão. Então Jesus disse: Guarde essa espada, Pedro. E Pedro já tinha dito anteriormente: Não, Senhor, de maneira nenhuma eu vou deixar que isso aconteça. E é por isso que Jesus disse aquela frase, né? Para trás de mim, Satanás, que cogita das coisas do homem, mas não compreende as coisas de Deus. Manuel Messias, graça e paz. Divani, né? Divani Oliveira, graça e paz. Então Pedro cortou a orelha de Malco. E Jesus disse: Guarde a sua espada. Quem fere com a espada, por ela também será ferido. Agora, olha a resposta de Jesus no versículo 53. Mateus 26, 53. Ou pensas tu, falando para Pedro, ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu Pai e que ele não mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos para me livrar? Então, quando pegaram Jesus ali, Valquíria Carvalho, graça e paz, querida Bahia Smart Tech, é isso? É, Bahia Smart Tech. Esse irmão, conhece esse irmão, rapaz. Esse irmão se reúne aqui com a gente aqui. Bahia Smart Tech, sobrenome Labachúria. Então, queridos, Jesus deixou bem claro. Não era para Pedro agir com ira, espírito de vingança. Porque pegaram meu Senhor, eu vou rasgar aqui a cabeça dele aqui. Não, Jesus disse: guarde a sua espada. Ou pensas tu que se eu clamar meu pai não manda aqui 12 legiões de anjos para me livrar dessa situação? Então Jesus tinha o controle de tudo ali, abençoado. Mas ele tinha que passar por aquilo.
Mas o senso, né? O senso de justiça de Pedro, o espírito de vingança, né? Cristiana da Silva, graça e paz. Juscelena Maria, graça e paz. Estamos juntos. Então, o espírito vingativo de Pedro, eu vou matar, eu vou fazer isso, vou cortar a orelha. Jesus disse, calma aí, se controle. Se eu quiser, eu clamo ao Pai e Ele me livra dessa situação. Tanto é que quando ele orava no Getsemane, ele dizia, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feito não a minha, mas a tua vontade. Elefante, né? Elefante Salvani. Elefante Salvani. É o teu nome ou é o nome do canal? Me responda aí. Ou não foi elefante que eu li? Gente, eu tenho que colocar meu óculos aqui, que às vezes eu fico meio com as vistas embaçadas, rapaz. Eu evito usar óculos, né? Eu uso, mas às vezes eu evito para não ficar muito... Então, queridos, esse espírito de vingança no homem, né? Essa coisa de querer se vingar a todo custo, isso não é bom. Precisamos confiar no Eterno, confiar em Deus. Alguém te fez injustiça? O sistema religioso. Heleno Salvani. Ah, bom, Heleno. Me perdoe aí. Tereza Aparecida, graça e paz. Heleno, né? Heleno, sim. Então, abençoados, precisamos confiar em Deus. O sistema religioso dizia assim, quando nós estávamos lá, né? Ah, eu entrego você a Deus. Mas era aquela coisa de entrego a Deus, mas com aquela ira, né? Com aquela coisa de entrego a Deus, que Deus te mate, que Deus tire a tua vida. Não é assim também, não. Entregar a Deus é no sentido de dizer, ó Pai, eu confio no Senhor. O Senhor viu a injustiça que fizeram comigo. O Senhor viu a malícia da forma que agiram comigo. A maracutaia que fizeram com o meu nome, a calúnia, a difamação. Eu não estava lá, eu não fiz, não saiu da minha boca, não foi ato das minhas mãos, mas eu estou sendo acusado injustamente. E Deus, de fato, Ele manifesta a sua justiça. Então não adianta o homem ficar irado, porque na ira do homem, Deus não opera a sua justiça, né? Não adianta o homem querer se vingar, porque o homem não é dono de nada. Quer se vingar e tal. Tá bom, abençoado? Há quem discorde disso, mas a gente está caminhando aqui na palavra para chegarmos ao entendimento, tá bom? É confiar em Deus, totalmente em Deus. Então, Jesus mandou Pedro guardar a espada, porque ele tinha o controle ali, ele poderia clamar e o Pai enviar legião de anjos. Provérbios capítulo 20, versículo 22. Olha o que diz. Por favor, querido, preste atenção na leitura. Eu sei que eu estou falando muita coisa aqui, né? Mas preste atenção justamente nos versículos que têm sido lidos. Que eu sou falho, né? Eu erro aqui, mas os textos explicados de uma maneira clara, você vai absorver o entendimento, o ensino para a tua alma, tá bom? Então, preste bem atenção. Provérbios 20 e 22 diz assim: não digas, é para dizer ou para dizer? Não dizer. Não digas, Provérbio 20 e 22, não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Viu aí? Não digas, vingar-me-ei do mal. Alguém te fez o mal, você, eu vou retribuir com o mal. Paulo disse na carta aos Romanos, para não pagar mal por mal. Acho que eu vou ler esse texto. Então não diga, vingar-me-eis do mal. Mas faz o que, irmão? Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Tá bom? Romanos, capítulo 12, versículo 19. Diz o apóstolo Paulo: não vos vingueis a vós mesmo, amados,
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Daniel Rufino da Silva, graça e paz, querido. Deus, meu Salvador, graça e paz, estamos juntos. Entendeu, abençoados? Então o texto é claro, e é sobre isso que nós precisamos colocar, né, a nossa mente, estudar essas questões. Não digas, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Querido, pode ter certeza, querido, eu falo isso com toda a convicção. Mesmo meus 16 anos, ou foi 17 que eu passei no sistema religioso, eu sempre tive isso comigo. Eu sempre me vi nesse cuidado de Deus, que era Deus que... Nestor Fortunato, graça e paz, meu irmão, estamos juntos. Eu sempre tive essa consciência que Deus age com justiça, que Deus manifesta a justiça, sabe? Não adianta você tentar se vingar, não adianta você tentar se explicar. É claro, dependendo de cada contexto, né? Você vai ter que dar explicação. Sim, dê sua explicação, mas não é nesse sentido de querer provar a sua inocência, porque Deus te conhece. E se você está correto, tenha certeza disso. É claro que em um mundo tão desigual que nós vivemos, né? Nós vemos tanta injustiça, pessoas que não cometeram mal, estão pagando. Isso é coisa da carne, né, pessoal? Do ser humano carregado de maldade. Tem sim também essa questão. Que alguém pode estar se argumentando aí: ah, irmão, eu só não concordo porque talvez até alguém da família passou por uma injustiça. Quantas pessoas a gente sabe? Fulano foi preso inocentemente. Foi o irmão gêmeo que fez e o outro irmão levou a culpa e pegou cadeia, pegou isso, pegou aquilo. Sim, é isso que eu tô falando. E aí, quem passou por isso vai se vingar? Vai piorar a situação. Lembra de José quando foi vendido como escravo? Lembra quando seus irmãos vieram ter com ele? Se José nutrisse esse espírito de vingança, o que é que José fazia? Mata todo mundo aí. Não era isso? José tinha poder lá no Egito. Tinha ou não tinha? Ah, vocês me venderam, vocês me jogaram lá no calabouço. Olha, é carrasco, né? Chama o carrasco aí de Faraó. Desça no cacete aí, mata todo mundo. Manda pra forca. Isso, José mandava matar todo mundo. Mas qual era o coração qual era o espírito que movia José? O espírito do eterno. Né? José não se vingou. Pelo contrário, Deus honrou José. Foi lá, vendido como escravo, humilhado. Foi caluniado, né, pela mulher de Potifar, não é isso? E disse que ele tentou abusar dela. E Deus vendo tudo, querido, Deus está vendo tudo, abençoado. A injustiça que cometem com você. Eu trabalhei em uma determinada empresa e trabalhando para gente de autoridade, né? Capitão, pessoal aí de cima, né? Mas enfim, pessoas maliciosas, pessoas ruins. E aí trabalhei um bom tempo, ficaram me devendo uma grana. Me inventaram de me demitir, tal, e aí mandaram procurar meus direitos. E quando eu fui, eu ganhei em primeira instância, tal. E aí, na hora de pegar a bolada, cadê?
Empresa só que deveria estar cumprindo a lei. Tomei um pavor de trabalhar para esse tipo de gente. E aí perdi dinheiro, meu irmão. E aí eu vou fazer o quê? Falei, rapaz, sabe de uma? Papai do céu no controle. Deixei lá, perdi. Ah, Elcio não vai atrás mais não. Botou advogado, não sei o que aconteceu. Causa ganha. A justiça em primeira instância me concebeu, né, ali os meus direitos, mas enfim, não recebi, abençoado. Vou ficar desesperado. Vamos, eu era crente na época do sistema, né? Crente na época do sistema. Dizimista, fiel, ofertante, e aí? Mas eu sempre acreditei que Deus sempre iria me conduzir em triunfo. Nunca me faltou nada, não perdi nada. Eu posso me bater com eles de cabeça erguida na rua e olhar para eles e transmitir a mensagem de que o mal, o maligno, o mau caráter não sou eu, é eles, foram eles. Mas nada me falta, o Senhor está comigo. Entendeu, abençoado? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 30 e 31, disse Paulo assim, pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei. Eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. A vingança pertence a Deus, não era para matar Caim, não era para ninguém se vingar de Caim, não. Caim estava ali sobre a justiça e o juízo de Deus. Não é para você tentar se vingar, não. É Deus que julga a tua causa. Deus que tem o controle de tudo. 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu confio no Deus vivo. Eu confio no Deus eterno. Não vou ficar me justificando por aquilo que estão acusando que eu fiz, que eu faço. Agora, quem dá testemunho é a nossa consciência. Né, pessoal? Tá em paz com Deus? Tá tranquilo? Pronto, vida que segue. Tiago, capítulo 1, versículo 20, diz assim, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem, a vingança do homem, espírito vingativo do ser humano, a justiça de Deus não opera. Olha lá, 2 Timóteo, capítulo 4. Antes de ler 2 Timóteo, capítulo 4, vamos ler Lucas 9, 54 a 56. Lucas 9, 54 a 56. Diz assim, vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como Elias fez também? Então, os discípulos foram enviados a Samaria, né, no contexto, para pregar o evangelho, e os samaritanos não receberam. E aí eles voltaram irados. Sabe de uma? Vou pedir a Jesus para meter fogo naquele povo. É assim, pensa? Tem crente que é vingativo. Porque eu orei e tal. Deus vai queimar. Calma, rapaz. Calma. Calma, rapaz. Fique na sua. Então os discípulos voltaram e Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos cair fogo do céu e consumir eles, como também fez Elias? Versículo 25. Lucas 9, 55, melhor dizendo, Lucas 9, 54 a 56. Agora 55. Olha o que Lucas disse, olha o que Jesus disse. Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os. Jesus repreendeu a João e a Tiago
E disse assim: vós não sabeis de que espírito sois. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Não é espírito de vingança. Não é um sentimento de maldade. Não foi para isso que Jesus veio. Não é isso que Jesus ministra. Não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina a confiar em Deus e descansar nele. Versículo 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Ah, pregou naquela aldeia, não quiseram? Ah, então vamos orar para Deus queimar. Pera aí, pessoal. Os religiosos vão orar lá lá com aquele outro grupo da religião lá, de matriz africana. Ah, você não aceita Jesus não, então vai tudo pro quinto dos infernos. Ô, rapaz. Pera aí, rapaz. É porque eu fui pregar o evangelho e eles não quiseram. E aí? O evangelho é seu, é? Ah, porque eu fui pregar, eu estava jejuando, consagrando e fui lá levar a palavra. Aldo Filho, graça e paz, querido. Então tem gente que é assim, né, pessoal? Olha, eu fiz parte de uma denominação pentecostal que os líderes faziam vigílias, né? Sempre fazia vigílias. E eu lembro que quando eles chegavam nas vigílias, né? A vigília começava geralmente 1h da manhã, meia-noite, 1h da manhã. E é claro que não era todo mundo que ia para essas vigílias. Queridos, diante de Deus, e eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, a primeira coisa que os líderes religiosos, ao começar a orar, eles diziam: Senhor, manda fogo na vida do irmão fulano que não quer acordar para vir para a vigília. Senhor, sacode o espírito deles, espírito de sonolência, demônio do cafuné. Senhor, aí terminava dizendo assim, ó: ah, Senhor, eu oro para que o Senhor volte, ó, eu oro para que o Senhor volte na vigília, para esse povo ficar tudo aí. Olha que espírito é esse, pessoal? Espírito do capeta. Aí no domingo de manhã, na hora dos irmãos levarem Simone, graça e paz, querida, Simone Mazucanto, aqui até descendente japonês, né? Então, queridos, eles diziam isso. E aí quando era domingo de manhã, na hora dos irmãos levar o dízimo, aí aqueles irmãos que não foram para a vigília, que só quem foi que ouviu o que eles falaram, não foi para a vigília, então não viu, a não ser se algum obreiro fofoqueiro contasse, né? Mazucato. É igual o irmão aí me repreendeu aí, rapaz, porque eu falei Deuteronômio, é Deuteronômio, livro de Deuteronômio. Aí o irmão, Deuteronômio, irmão? Irmão, eu sou perfeito, é? Abençoado. Pior que eu falava terra, lamaná, eribicanta, lindecova, você nem sabia o que era isso e tu engolia. Agora que eu falo português errado aqui, tu quer me corrigir? Pode me corrigir, que eu quero aprender, mas também não precisa também me humilhar, né? Espírito de humilhação. Ai. Vocês não valem nada, mas eu gosto de vocês. Vocês valem muito, irmão. Vocês valem muito. Então, querido, na hora de receber o dízimo, né? As ofertas, aí não orava para Jesus voltar e o irmão ficar. Mas na vigília, tomara que esse irmão fique na volta de Jesus, que ele não quer vir para a vigília. Que espírito é esse, abençoado? Que espírito é esse que se o irmão não vai no culto domingo de manhã, eles já estão orando? Eu já ouvi isso, abençoado. Vocês estão me ouvindo direito? Olha, eu tô com o microfone. Vocês estão me ouvindo? Eu já ouvi isso. Estava desempregado, não saía da casa de Deus, agora arrumou um emprego, virou as costas, tomara que Jesus arranque o emprego. Rapaz, o camarada não saía da casa de Deus, da igreja evangélica, porque realmente o cara não tinha nada para fazer. O camarada tinha tempo livre. Tá? O camarada agora arrumou um emprego, tá trabalhando direto, coitado, chega em casa cansado.
Ele deixou de vir com frequência como ele vinha. Ele ia 3 vezes na reunião, ele está indo uma vez. Ele ia uma vez por semana, está indo 2 vezes por mês. E ainda está lá, ainda honrando com dízimo lá a vida do miserável. O miserável está pedindo a Deus para tomar o emprego dele, rapaz. Tomara que Deus tome esse emprego, porque depois que arruma... Eu já ouvi isso, abençoado. Eu lembro que eu trabalhava à noite na área de segurança. A noite toda trabalhando, pilotando moto. Chegava em casa domingo, 6 horas da manhã, nem dormia. Ia para a gaiola do sistema. Levar dízimo, levar oferta. Tá ali, sabe? Na portaria, em pé, aquela coisa toda, me sacrificando. Aí um dia que eu não ia, ou 2 vezes que não dava para ir, o irmão já está deixando as coisas de Deus. Eu lembro que a minha esposa era humilhada, porque tinha que, às vezes faltava alguma reunião para a faculdade, trabalho da faculdade, tá buscando as coisas do mundo. Minha esposa que não se esforçasse para hoje estar formada, não. Quer dizer, os filhos dele, dos pastores, podem fazer faculdade, podem fazer concurso público. Agora os membros não podem fazer faculdade para não faltar o culto. Se receber uma proposta de emprego em outra cidade, não pode ir, não. Porque foi aqui que Deus te abençoou. Foi aqui que Deus te honrou. Debaixo da minha cobertura. Só se for cobertura, ó. Ó. Cobertura aqui, ó. Entendeu, abençoados? Que espírito é esse? Que espírito ruim, maligno é esse? Não é espírito do capeta, não. É um espírito, um sentimento ruim do ser humano. Torcer pela tua derrota, torcer para que você não dê certo em um bom emprego, em uma faculdade, torcer para que você não passe em um concurso público, torcer para que você não compre seu carro, torcer para que você não tenha sua casa. Pastores que morrem de ciúme, querido. Olha aqui, ó. Ó. Aqui é minha aliança. Aqui, ó. Graça e paz, meu irmão Geraldo Moraes. Graça eterna. Aqui minha aliança. Eu casei, meu irmão. Tive que usar uma aliança de prata, fininha, com a minha esposa durante um bom tempo. Fui trabalhar, falei, vou dar uma aliança boa à minha esposa. Fui lá, comprei uma aliança boazinha, comprei a minha, comprei da minha esposa. Quando eu cheguei no ministério, que a pastora bateu o olho na minha aliança, ela disse logo assim, a minha está fina e apertada, a aliança de vocês é bem grossa. Rapaz, olho de Tandera. Que espírito é esse, rapaz? Para de inveja. Talvez se tivesse me pedido uma aliança, eu até iria me esforçar para dar uma aliança abençoada. Mas já vem dizendo isso? A aliança de vocês é grossona de ouro. A minha tá fininha e apertada no dedo. Tira do dedo. Entendeu, abençoado? Que espírito é esse que move essas pessoas? Espírito de ganância, soberba, prepotência, espírito vingativo, um sentimento ruim. Você está lá no sistema religioso, você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, saiu, foi para outro lugar, é um desviado, é filho do capeta, é um filho da perdição, é um herege, é isso e aquilo, outro. Olho de Tandera. Então Jesus voltando, repreendeu, disse, vós não sabeis de que espírito sois. E agora sim, irmão, vamos encerrar aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 e 15. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 e 15, diz assim, Paulo falando para Timóteo, olha lá. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. O Senhor lhe retribua segundo as suas obras. Tu também, falando para Timóteo, guarda-te dele, porque muito resistiu às nossas palavras. Então, Alexandre, esse latoeiro aqui, ele causou muito mal ao apóstolo Paulo. Paulo declara que ele lhe causou muitos males. Mas Paulo estava querendo se vingar? Paulo estava ali armando uma cilada? Timóteo, chama ali Tito, chama Barnabé, pega aí uns 4 irmãos aí, pega aí também, aproveita aí, chama aí Ananias não.
Chama aí, né, o casal da graça. Chama aí. Opa, esqueci agora. O casal ali que auxiliava Paulo ali, que também era construtor de tendas. Priscila e Áquila, né? Chama aí Priscila e Áquila. Vamos armar uma cocó aí pra derrubar esse Alexandre Latoeiro, que esse camarada tá me causando muito mal. Vamos armar uma cilada aí pra ele. Não, abençoado. Paulo não foi orar, Senhor, mate esse Alexandre. Senhor, arranque o cargo de autoridade desse Alexandre, porque ele tá me causando mal. Senhor, coloca uma cobra para picar Alexandre lá, igual a cobra me picou. Senhor, não foi isso que Paulo falou. Não havia um espírito de vingança, vingativo em Paulo. Paulo confiava em Deus. Paulo só mandou Timóteo ter cuidado. Alexandre o Latoeiro me fez muito mal. O Senhor lhe retribua segundo as suas obras. Alexandre plantou, Alexandre vai colher. Entendeu, abençoado? Aí ele diz a Timóteo, guarda-te também dele, cuidado, porque ele tem resistido às nossas palavras. Tá bom, querido? Fique aqui com essa reflexão. Obrigado a vocês aí que têm estado conosco, comentando, deixando o teu like. Beijo no coração de todos. Final de semana aí maravilhoso para todos vocês, cheio da graça do Eterno, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Graça e paz, graça eterna.